Olá, pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 10 de abril de 2016, começa mais um estudo de domingo, depois de uma semana que foi uma semana quase que completamente de correção. O mercado, assim como a gente conversou com vocês, era de se imaginar, corrigiu um pouco aí no início da semana, mas finalizou a semana muito bem. Tivemos boas operações de compra, as operações de venda não foram para frente, principalmente aí por conta de Braskem, que teve aí, pagou um belo dividendo aí no meio da semana e acabou trazendo o mercado para cima, mas depois de 2 semanas perdendo o Ibovespa, essa semana a gente conseguiu fechar no positivo, e eu conversei com os meus alunos lá na sala da Clear, né? A gente decidiu, inclusive, avisei nas redes sociais também. Opa, deixa eu só dar um pause aqui. A gente resolveu até levar essas operações de compra para frente, né? Uma coisa que foi realmente bem interessante, até porque saiu o preço aí da negociação da BMF com a CETIP. Eu acredito que ainda tem muito ganho para vir a partir dessa ação da CETIP, e aí, a partir de segunda-feira, a gente vai modificando os stops dessas operações que ficaram compradas, e eu acredito aí que ainda teremos um bom resultado. Deixa eu começar aqui, o Igor. Aliás, deixa eu começar dando boa noite para você, depois a gente continua. Boa noite, Igor. Boa noite, André. Tá acelerado, hein, meu? Tô acelerado. Tudo bom, gente? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui, André. Vamos lá. Vamos lá, beleza. Vamos começar aqui prestando conta, cara, que é a melhor coisa que a gente faz, né? Eu sempre falei que era necessário a gente saber se vale a pena ficar domingo, 10 horas da noite, aqui assistindo, né, ao invés de estar lá com a família, ao invés de estar lá assistindo o Fantástico, tá aqui assistindo o Estudo Domingo, e para isso a gente tem que mostrar o que a gente faz, se dá certo ou se não dá, né? Então a gente teve um stop em Braskem, que foi exatamente a única operação negativa na semana. O resto a gente decidiu por manter, e a gente também saiu de JBSS com ganho, né? Deixa eu mostrar para vocês que pena que deu aqui de sair de JBSS, né? A gente tem uma regra que é muito simples aqui, ó, JBSS3. É uma regra já antiga, né? Quando o preço fecha com queda, né? Que supera 3% o nosso preço de venda, a gente vendeu o JBSS muito bem, a gente muda o stop. E aí eu coloquei o stop aqui a 12,19, né, que é simples, pegar o preço de fechamento, joga 3% para cima, ela na sexta-feira abriu acima do nosso preço, depois voltou a cair, fechou lá embaixo, enfim, era para ter ficado na operação, se não fosse por isso, teríamos ganho aí mais de 6% no papel, mas enfim, regra é regra, por bem ou por mal, a gente acabou saindo da operação ganhando 2%. A Cielo foi a melhor operação da semana, mas eu acredito que a partir da abertura de segunda-feira, a CETIP vai ter se transformado na melhor operação da semana passada. Então, aí, depois de 2 semanas aí no negativo, a gente faz 0,39, né, de lucro na carteira, quanto o Ibovespa cai 0,53. Aliás, Igor, um lucro bem modesto, por sinal, e eu vou dizer o seguinte, nesses momentos aí de grande volatilidade, não sei se você está sentindo isso também, mas tem sido muito mais difícil fazer operações swing trade do que operações day trade, né? Tirando quinta-feira, que foi um dia que para mim não foi muito bom no day trade, todos os outros dias foram muito bons, todos os outros dias deu um belíssimo retorno, e sendo muito mais fácil fazer esse tipo de operação do que essas operações mais longas. Não sei se você sentiu isso também, Igor. Eu senti o mercado, na verdade, ele acaba, para quem faz day trade, gostando muito desse cenário de notícia, que é muito propício para gerar volatilidade. Como você salientou, teve um dos dias aí que a gente ficou meio que amarrado, onde o mercado parecia estar esperando uma definição, e acabou que ficou em consolidação praticamente o dia inteiro. Se eu não me engano, foi na quarta ou na quinta-feira mesmo, um dia muito, muito penoso para quem faz day trade, porque o preço acabava rompendo o topo, voltando, rompendo o fundo, voltando, e isso amarga o dia da derrota da gente, até porque a gente, para ganhar dinheiro no day trade, precisa de tendência, não é mesmo, André? Mas fora quinta-feira, que foi um dia um pouco mais complicado, os outros dias foram muito bons, né? A gente trabalhou na segunda-feira com venda o dia inteiro, na terça-feira com compra, na quarta-feira com venda, na quinta-feira não trabalhamos com nada porque o preço não se mexeu.
E a sexta-feira também não foi muito boa, porque o mercado já amanheceu subindo, né? E eu estava doido para ele recuar nas médias, para criar alvo de novo para cima, para criar upside, mas só tinha downside. Não foi um dia muito bom, mas ainda deu para fazer alguma coisa na BMF, enfim. E foi um dia mais de explicar novamente os setups do que qualquer outra coisa. Aliás, não sei se vocês, a gente já conversou com vocês, né? Eu e o Igor estamos bolando aí um curso para meados de junho, né? Que a gente imagina fazer em meados de junho, e nesse curso a gente vai fazer pela primeira vez aí um fluxograma para deixar tudo muito objetivo, né? Eu fiz uma comparação esse final de semana, até conversei com o Igor sobre isso, e se operar no mercado fosse tão fácil quanto fazer um bolo, né? Ou como fazer um bolo, porque hoje em dia tudo tem receita na internet, né? Então você consegue baixar na internet exatamente todos os caminhos que você precisa para fazer um bolo, e a gente está desenvolvendo um fluxograma que eu já mostrei aqui para vocês, e eu quero mostrar novamente esse fluxograma em duas indicações que a gente vai fazer hoje. Uma é Natura e a outra é Detex, que é exatamente uma receita de bolo que mostra para a gente aí todos os passos que a gente tem que dar até comprar uma ação ou vender uma ação, enfim. Então a gente já definiu, né, Igor, serão, se eu não me engano, 10 ou 11 estratégias que a gente vai mostrar, e logo logo a gente vai estar falando aí desse curso aí para vocês. Mas sem mais delongas, para a gente não ficar perdendo tempo aí, batendo muito papo, vamos falar um pouco aqui do nosso Ibovespa. A gente teve aí, como eu falei para vocês, uma semana que iniciou com a correção de mercado, que era de se imaginar. A gente teve também uma boa subida a partir de sexta-feira, né? Na quinta-feira foi um dia aí meio de fechar muito perto do fechamento do dia anterior, não teve muita volatilidade. Acabamos fechando a semana no negativo, mas com uma bela sinalização aí na sexta-feira, né? Olha só, o que eu gostaria que esse mercado fizesse para a semana, e eu vou para isso jogar um gráfico de 60, é exatamente o seguinte, olha, eu marquei para vocês aqui durante toda a semana e também lá no meu programa que eu tenho na Infomoney TV, uma espécie de retângulo que a gente chama também de caixote, não é isso, Igor? É o nome que eu dei há algum tempo e acaba que muita gente já anda repetindo esse nome, né? Que é exatamente o preço encaixotado em regiões de suporte e de resistência até que consegue romper, né? Esse rompimento com tamanha força como aconteceu, às vezes fica ruim porque fica difícil de aproveitar algumas oportunidades que a gente gostaria de aproveitar, né? Pois bem, então o ideal é que o mercado volte aqui nessa região, que foi o rompimento, que a gente chama essa volta, né, de reteste, né, ou seja, quando um ponto de resistência é rompido, ele acaba virando suporte para depois voltar a subir, e dessa forma fazer o que a gente chama de movimento completo da tendência de alta, né? Ou seja, vai deixar para a gente uma possibilidade de compra nesse nível, com stop aqui embaixo. É claro que a gente está falando do Ibovespa, não necessariamente a gente vai operar o Ibovespa, mas tem uma série de ativos que acompanham o Ibovespa que, é claro, que ficaram exatamente com essa configuração, né? Uma configuração aí bem bonita de rompimento de resistência, e claro, se tiver qualquer correção que dê para a gente aí uma boa operação, vai ficar interessante fazer essas operações, perfeito? Bom, é claro que quando a gente volta para o gráfico diário, a gente percebe naquela receita de bolo que a gente fala com vocês que tem total condição de continuar subindo. Por sinal, eu só encontrei essa semana operações para compra, e é sobre essas operações que eu gostaria de falar para vocês, operações compradas. Ou seja, se eu tiver certo e o mercado começar corrigindo e terminar corrigindo, ou seja, cair durante toda a semana, muito provavelmente a gente não vai operar no swing trade, simplesmente porque não tem condição gráfica interessante com bom gerenciamento de risco que dê para a gente boas operações de swing trade. Porém, se a gente tiver um pouco de correção ou mesmo subida do mercado a partir desse ponto, eu separei aí 11 ativos para a gente ficar de olho e operar durante a semana. Eu vou começar falando de BRSR6. Esse ativo foi um dos poucos aí de banco que ainda tinha um bom gerenciamento de risco para se fazer, e eu resolvi aí, portanto, falar desse ativo, dos bancos que a gente vai comentar hoje à noite, esse vai ser o ativo escolhido, perfeito? Então, eu vou pensar em compra no rompimento de 8,50, o stop abaixo de R$ 7,85 e um alvo em R$ 10,44. Cada dia aqui, Igor, felizmente, nosso público é maior, né? Então, muita gente
não entende o funcionamento dessas linhas que eu coloco assim. Eu acredito que em tudo que a gente vai fazer quando a gente fala em investimento, né, não só no mercado de ações, até porque a gente entende que é importante a gente abrir o nosso horizonte, não ficar só focado em mercado de ações, mas quando a gente vai falar de investimentos, a gente precisa ser muito claro em tudo que fala, né? Então essas linhas aqui estão para mostrar para vocês 3 pontos que eu entendo que são de capital importância em qualquer estratégia relacionada ao mercado de ações. Quer dizer, a linha preta, que é exatamente 8,50, é a linha onde a gente pretende entrar na operação, ou seja, se essa linha for rompida, ou seja, se o preço trabalhar acima de 8,50 na segunda, na terça, na quarta ou na quinta-feira, a gente vai comprar BRSR6, perfeito? Após isso, é importante ter definido, eu estou definindo isso com vocês, 2 outros pontos, que é aonde sair se der errado, ou seja, se a partir do 8,50 a gente comprar a operação e o preço começar a cair, onde a gente admite que perdeu? Pois bem, é no rompimento dessa linha vermelha. Portanto, o nosso stop está em R$ 7,84. Porém, se o preço continuar a fluir para alta, continuar a subir, a gente vai sair da operação aqui exatamente em R$ 10,44. Ou seja, esse é o alvo da nossa operação. Dessa forma, a gente está cercado aí de tudo que é necessário para que a gente consiga, pelo menos, iniciar bem um investimento no mercado de ações. A gente sabe aonde entrar, a gente sabe aonde sair se der errado e a gente sabe onde sair se der certo. E esses 3 pontos vão estar sempre seguidos aí da minha análise, da minha indicação. Então, BRSR é a primeira compra da semana. Eu espero aí que ela consiga romper esses 8,50. Deixa eu falar de um único detalhe, né, repetir mais uma vez aqui para vocês. Muitos analistas trabalham com preço de fechamento justamente porque olham volume ou algum indicador. E eu não gosto disso. Rompeu, está rompido. A única variável, né, que eu gosto de observar é o momento em que o preço rompe esse ativo. Eu não gosto de iniciar nenhum swing trade antes das 11 da manhã, porque eu considero que o período entre 10 e 11 da manhã é o período que principalmente o amador está atuando. O profissional de um fundo de investimento ou mesmo o profissional que opera capital muito grande, né, ele acaba entrando depois que as ADRs abrem. As ADRs abrem nos Estados Unidos às 10h30 da manhã. A ADR nada mais é do que a ação aqui brasileira negociada em Nova York e, portanto, a coisa começa a ficar mais séria a partir desse horário. Então, qualquer dos rompimentos que eu falo aqui com vocês são, entre parênteses, tradeáveis a partir das 11 da manhã. Essa é a única variável que vocês precisam observar para seguir exatamente as minhas análises, os meus pontos de entrada, perfeito? Bom, voltando aqui para a tela, o próximo ativo que eu acho extremamente interessante é CSNA3. Eu até falei, Igor, que achava esses ativos de siderurgia muito esticados, principalmente aí por conta de GGBR, principalmente por conta de GGBR. Um segundo, pessoal, um segundo. Vamos lá, estamos de volta aqui. A GGBR está muito esticada, e eu vou até colocar o gráfico de GGBR aqui, porque eu acho que tem um paredão de concreto aqui que vai atrapalhar muito a vida dela até esses R$7. Realmente, acima desses R$7, a GGBR fica muitíssimo interessante, mas enquanto não rompe, não dá para falar de compra do ativo. Eu vou preferir falar com vocês de CSNA. É um ativo que vem numa reversão de tendência, da última vez que corrigiu, não rompeu o fundo anterior. Tem um gráfico semanal interessante, olha só, se a gente colocar CSNA3, a gente vai perceber que neste gráfico, semanal, vamos lá, gráfico semanal, ela está acima da média de 72, que é essa média laranja, que faz parte das nossas análises, quando a gente está falando de operação de rompimento, e, portanto, eu vou querer operá-la caso ela rompa aqui essa região de 8,50, perfeito? Vou colocar o stop no fundo de quinta-feira, que foi um fundo deixado no gráfico de 15 minutos, ou seja, abaixo de 7,50 a gente stopa a operação, e o alvo dessa operação é R$ 11,50. Uma coisa muito importante, tá? O nosso risco nas operações de swing trade geralmente estão entre
5% e 6%. Aqui tem praticamente o dobro, né, desse risco. Portanto, na hora de prestar conta na semana que vem, o resultado obtido nessa operação será dividido por 2, justamente porque a minha indicação é entrar com metade do capital que geralmente a gente entra nas nossas indicações, né? Eu sempre falo para vocês, uma operação quando começa, ela tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, então entra sempre com o mesmo capital, sem achar que essa aqui é mais bonita ou mais feia. Para essa operação, eu recomendo entrar com metade desse capital que você geralmente entra, justamente porque o risco aqui na operação é muito maior. Então, para não colocar um stop num ponto intermediário, no meio da tendência, né, por exemplo, aqui, eu vou deixar um stop um pouco mais longo e fazer uma prestação de conta exatamente levando em conta metade desse capital investido, perfeito? Bom, vamos lá. Depois disso, eu tenho o DTEX 3, onde eu tenho aqui uma receita de bolo, né, que eu já desenhei, que é a tal da operação de correção nas médias, tá? Então eu gostaria até de mostrar exatamente isso que eu e o Igor estamos desenvolvendo aí para esse nosso curso, né? Quando a gente começa a analisar um ativo, se a gente não tem uma receita de bolo, fica difícil, principalmente no nosso início. Quando a gente tem isso, né, a gente tem aí uma facilidade muito maior para chegar à conclusão do que fazer, né? Então, a primeira pergunta que eu faço quando vejo um preço corrigindo nas médias é: o ativo tem um movimento completo da tendência de alta, né? Se a resposta é não, a gente abandona a análise. E se é sim, a gente continua. Vamos olhar a DTEX exatamente aqui, né? A gente percebe, não precisa nem fazer muita conta para perceber que ele já tem um movimento completo de alta. Na verdade, já corrigiu algumas vezes na média móvel e depois disso voltou a subir com bastante força, né? Então, isso significa que a gente pode prosseguir na nossa análise. E aí a gente vai para a segunda pergunta da nossa receita de bolo. Após o movimento de alta, o ativo corrigiu nas médias móveis no gráfico diário? Se a resposta é não, a gente abandona a análise, porque a gente não quer pegar um ativo que esteja longe das médias, porque sabemos que o correto é o preço na média, o preço longe das médias é distorção. Se a resposta for sim, a gente continua com a análise. Então, vamos lá para o gráfico de DTEX. Então, após o movimento de tendência de alta, o preço corrigiu nas médias? Sim. Ou seja, a gente pode continuar com a nossa análise. Vamos para a próxima variável, né? O gráfico semanal está acima da média móvel de 72 períodos? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui, tá certo? Então, a próxima pergunta. O gráfico semanal está acima da média móvel de 72 períodos, o que é uma variável para a gente muito importante, tá certo? Gráfico semanal, então vamos lá olhar o gráfico semanal de DTEX, tá certo? DTEX 3 está acima da média móvel de 72 períodos no gráfico semanal, está acima dessa média móvel. Portanto, a gente tem um gráfico diário muito bonito, um gráfico semanal muito bonito, perfeito? A gente começa, então, a olhar a próxima variável. O gráfico de 60 minutos tem um movimento completo de tendência de alta? Não. Aqui eu ainda preciso mudar, porque essa resposta aqui não ficou muito legal. Precisamos esperar esse movimento para iniciar a operação e, se sim, comprar no rompimento do topo com stop no fundo anterior do gráfico de 60 minutos, né? Então, a gente vem para o gráfico de 60 minutos aqui da DTEX 3 e vamos ver se ela já tem um movimento completo da tendência de alta. A gente vai perceber que, olha, ela ainda não tem, mas terá no rompimento aqui dessa região. Perceba o seguinte, olha só, aqui a gente tem uma correção. Deixa eu colocar essa linha preta que está feia aqui, a linha vermelha, né? Aqui a gente tem uma correção, uma subida. Aqui a gente tem o quê? Um fundo mais alto do que o fundo anterior, né? Isso já dá uma ideia de que teremos um movimento de alta, perfeito? O que a gente precisa fazer agora é um topo mais alto que o anterior, ou seja, a partir do rompimento dessa região aqui perto dos R$8, a gente vai ter no gráfico de 60 minutos uma tendência de alta também nesse gráfico, tá certo? Então é por isso que a gente quer comprar DTEX a partir do rompimento desse topo. Ou seja, no rompimento de 804, a gente vai ter uma receita completa para fazer uma boa operação. Compraremos aqui com stop abaixo de 7,54 e um alvo aqui em R$ 9,53, perfeito? Dessa forma fica muito mais fácil de vocês entenderem aí o porquê da operação ou porquê que a gente está tentando comprar DTEX, perfeito? Vamos lá.
isso para correção de tendência já está feito. Falta fazer para mais um monte de estratégias que a gente tem, né, Igor? Mas a gente vai conseguir, estamos quase terminando, já estamos na metade aí. Depois disso, o MRV vem para uma operação que a gente chama de operação de rompimento, né? Apesar de muita gente não gostar desse tipo de operação, eu gosto bastante e tenho tido nos últimos anos aí um belo lucro com essas operações, ok? Então o MRV subia com bastante força, né? Como aconteceu aqui nessa região, passou por um processo de consolidação e eu espero que, como aconteceu aqui nessa região, a partir do momento que rompa essa consolidação, consiga andar muito bem para cima, ok? Então no rompimento da região de 12,40, a gente vai comprar MRV com stop abaixo de R$ 11,58 e um alvo aqui em R$ 14,86. Observe que aqui na MRV, por se tratar de uma operação de rompimento de resistência, a gente necessitaria também de um preço acima da média móvel de 72 períodos, e quando a gente coloca no gráfico semanal, a gente não só percebe que a MRV está acima disso, como está acima disso há muito, muito tempo, perfeito? Então a gente pode, portanto, pensar nessa operação de MRV no rompimento desse topo do gráfico diário, no rompimento de R$ 12,40. Uma operação que eu vou mostrar agora, usando a mesma estratégia, é uma repetição do que eu já indiquei na semana passada. A gente vai, eu sei que muita gente ficou comprado em Croton, né, até porque eu falei que dava para esticar essas operações um pouco mais. Porém, eu vou indicar novamente para quem não entrou na operação, perfeito? Então, acima dos R$ 12, Croton é muito bonita, Croton tem a mesma condição aí que a gente enxerga para MRV, com uma diferença, né? Isso aqui pode ser também uma reversão de tendência, stop abaixo de 11,10 e o alvo aqui em R$ 14,69, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de semanal de CROT 3, vamos ver se a gente está autorizado a fazer uma operação nesse gráfico semanal. A pergunta é, o preço está acima da média de 72 períodos? Está, ou seja, então a gente tem aí os 3 tempos gráficos importantes para essa operação, dando sinal de compra para a gente, perfeito? Eu acho esse ativo muito bonito, né? Por isso a gente vai tentar novamente com o Croton acima desses R$ 12. Vamos lá, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ativo, vamos lá para o sexto. O sexto é exatamente Natura. Tá? E na Natura eu gostaria de repetir isso com você, a mesma receita de bolo, tá? Para ver se a gente pode realmente fazer uma operação em Natura. Então, ó, para começar, o ativo tem um movimento completo da tendência de alta? Se a resposta é não, a gente abandona a análise. Se é sim, a gente continua. Então, vamos lá. A Natura, claramente, aqui tem um topo mais alto que um topo anterior e agora deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, sim, ela tem um movimento completo da tendência de alta. Então, ok, a gente passa para o próximo passo, né? Após o movimento de alta, o ativo corrigiu nas médias móveis no gráfico diário? Se a resposta é não, o ativo está esticado e não vale a pena a gente operar. Se a resposta é sim, a gente passa para o próximo elemento, para a próxima variável. O ativo corrigiu nas médias móveis? Sim, corrigiu nas médias móveis. Então a gente continua a nossa análise, a nossa receita aí do bolo com Natura. Qual que é a próxima pergunta? O gráfico semanal está acima da média móvel de 72 períodos? Vamos lá olhar o gráfico semanal de Natura, né? Então, Nato 3. O gráfico semanal está acima da média móvel de 72 períodos? A resposta é sim. Então, a gente continua aí com a nossa análise, muito bom. Então, a gente continua analisando, né? O gráfico de 60 minutos tem um movimento completo da tendência de alta? A resposta é não em sim. Vamos dar uma olhada como é que está o gráfico de 60 minutos de Natura. Ele ainda não tem esse movimento completo, mas eu espero que faça e quero comprar quando ele tiver esse movimento. Olha só aqui em Natura, movimento completo na tendência de alta tem topos e fundos ascendentes. Ela já tem, com certeza, aqui fundos ascendentes, né? Ela corrige até em tempos gráficos menores, esses fundos são sempre ascendentes. O que ela precisa é romper esse topo aqui, porque a partir do movimento desse topo, a partir do rompimento desse topo, ela terá um movimento completo da tendência de alta, ou seja, ela terá topos e fundos ascendentes, perfeito? Então vamos lá falar de Natura, gráfico diário de Natura, vamos voltar lá para ele. A gente quer comprar onde? No rompimento desse topo, que vai ser o rompimento do topo do gráfico de 60 minutos, onde nós teremos o quê? Gráfico diário, gráfico semanal e gráfico de 60 minutos, todos eles olhando para o mesmo lado. Então, no rompimento de 28 e 26, a gente compra com stop abaixo de 26 e 39
e um alvo aqui em R$ 33,88, perfeito? Vamos lá, próximo ativo é Vale 5. Vale 5 é exatamente a mesma coisa que eu falei de CSNA 3, tá? O risco para ela é muito grande, né? Então ela tem aí um risco de mais de 11%. Como o nosso risco geralmente fica entre 5 e 6, a gente na semana que vem vai dividir a rentabilidade, tanto positiva quanto negativa de Vale, e claro, a recomendação é entrar com metade do capital que você geralmente entra na operação, perfeito? A gente recomendou Vale na semana passada, ela deu compra na sexta-feira e por motivos óbvios aí já estava subindo 7%, 8% no dia, acabou não andando para o final do dia, e eu vou continuar recomendando Vale, porque Vale 5 tem uma condição de reversão de tendência, né? Na nossa receita de bolo, a gente só não precisa olhar gráficos semanais para decidir entrar na operação quando a gente tem ou um rompimento de uma linha de tendência ou quando a gente tem uma reversão de tendência em andamento. Então, neste caso aqui, a gente nem tem na receita o gráfico semanal. A gente pode prosseguir a nossa análise olhando só o gráfico diário e gráfico de 60 minutos. Então, a gente tem aqui no gráfico de 60 minutos um movimento completo de tendência de alta em Vale já há algum tempo, né? Então, ela já está fazendo topos e fundos ascendentes e, portanto, a gente pode pensar em entrar na operação mais um pouco acima do que a gente entrou na semana passada, mas ainda assim eu acredito que seja uma boa entrada no rompimento de 12,21, stop abaixo de R$ 10,80 e um alvo aqui em R$ 16,42. Vamos passar para o próximo ativo, também aí um ativo que vive um processo de reversão de tendência, que é PSSA3, é a mesma estratégia de Vale, então não vou repetir aqui. Rompimento de R$ 29,00, a gente vai comprar com stop abaixo de R$ 27,28 e um alvo aqui em R$ 34,15, perfeito? O próximo é Smiles, eu acho que também o Rafi indicou esse ativo aí para vocês, né? Eu não sei se são esses os pontos, até porque nossa análise diverge em algumas coisas, converge em muitas coisas, mas diverge em algumas, principalmente nos pontos de stop. A gente vai entrar comprado em Smiles no rompimento de R$ 40,20, com stop abaixo de R$ 27,59 e um alvo em R$ 48,03. Penúltimo ativo é o GPA3, é um ativo muito bonito, né? Eu gosto quando o ativo está rompendo topos anteriores esquecidos no tempo, né? Vamos colocar aqui um gráfico semanal de GPA3, né? Para vocês terem uma ideia de quanto esse ponto é importante. É um ativo que vem subindo há muitos anos, né? Na verdade, é engraçado, né, que só na crise de 2008 ele passou a trabalhar abaixo das médias. Depois disso, subiu, desandou aqui um pouco aqui em 2014, desandou um pouco aqui no início de 2016, mas volta a subir com muita força, está lá perto de romper o topo histórico, né? Eu gosto muito desse tipo de rompimento, portanto, vou comprar o GPA3, o ativo corrigiu nas médias, está tentando lançar uma nova onda, a gente vai comprar aqui no rompimento de R$ 72,54, com stop abaixo de 68,79 e um alvo aqui em R$ 83,80, tá ok? E para finalizar, outro ativo que o Rafael também falou, é um ativo que passa aqui por uma reversão de tendência depois de um longo período de queda, um ativo que, se a gente colocar no gráfico semanal, né, a gente percebe aqui MDA3, que é um ativo que também sobe por muito tempo, né, até meados de 2014, e nesse momento começa uma correção. Tá ok? E a gente espera aí que essa correção acabe já, né? Que esse W, né, fique completo e que o ativo volte aqui para a região de R$ 90, perfeito? Por se tratar de uma reversão de tendência, não precisamos olhar o gráfico semanal e o gráfico diário está muito bonito, e assim como o gráfico diário de 60 também, se o ativo romper 72,06, a gente quer comprar com stop abaixo de 67,67 e um alvo final aqui em R$ 85,23, perfeito? Pessoal, é importante frisar uma coisa, né? Essa semana será uma semana muito importante para o nosso mercado. É uma semana em que o processo de impeachment meio que será, quer dizer, o resultado desse processo de impeachment, né, passa a ser conhecido por nós, né? É natural que ao longo da semana as pessoas acabam contabilizando esses votos e a eleição, a votação acontece no domingo que vem, mas eu imagino que se a aprovação ou não desse processo de impeachment, né, vai ficar meio que precificada durante a semana, né? Então, é importante, vocês sabem que eu não gosto de colocar nenhum elemento
fora o gráfico aí para a gente tomar decisão, mas é muito importante a gente observar essa evolução, porque essa evolução promete forte volatilidade, tá certo? Esqueça mercado externo, esqueça tudo que vem lá de fora. Essa semana, o que vai mexer o mercado é exatamente esse processo de impeachment, tá certo? Então, quanto mais perto tiver da aprovação desse impeachment, provavelmente mais alta vai ter o mercado, porque esse é o comportamento que a gente acompanha e percebe desde 3 meses atrás, quando o mercado começou a subir, e quanto mais longe dessa aprovação desse processo de impeachment a gente tiver, mais queda vai ter no mercado. Então a gente precisa ficar bastante ativo essa semana, tomar bastante cuidado com as nossas operações e, mais uma vez, cuidar sempre do stop. Ele é muito importante sempre, mas em momentos de alta volatilidade ainda mais, né? Porque se esse processo, principalmente, se esse processo não for aprovado, é natural que o mercado sofra bastante, pelo menos seria natural se o mercado mantesse o mesmo comportamento que vem tendo nos últimos meses, perfeito? Bom, eu vou passar agora para o Igor, que vai fazer uma análise do índice futuro e do Ibovespa, e a partir de agora começo a anotar as dúvidas e os pedidos de vocês. Peço só um detalhe, coloque sempre, além do ticker do papel, então, por exemplo, eu estou comprado em Petri 4, ao invés de colocar Petri 4, coloca para mim se você está comprado, se você está vendido, se você quer comprar ou se você quer vender, perfeito? Então vamos lá, Igor, queria que você falasse um pouco de índice e dólar, por favor. Vamos lá, André. Bem, gente, o André já comentou aí, mas a questão do cenário de notícias está se estreitando aí a data, né? Então a gente tem que ficar atento e tomar cuidado, né? Vou começar com o dólar. Graficamente, não tem muito o que falar em termos de direção. Tá fácil, no caso do dólar aí, gente, entender qual é o último movimento que ele vem fazendo, né? Ele marca pontos fáceis de leitura em termos de linhas de tendência, pontos de mudança de comportamento. Então, só tem um lado, praticamente, para a gente operar por enquanto. A gente sabe que o preço, quando está abaixo das médias móveis, volta na média e a média se torna uma resistência. Então, a gente vai imaginar que, num primeiro momento, o dólar continua a sugerir queda. E caso venha a romper o fundo anterior, que é por volta de 35,59, a sugestão é que uma queda leve o dólar para 34,09 ou R$3,41, R$3,40, tá? Eu gosto muito do cenário, né? Porque quando o gráfico diário inicia um movimento, nós podemos talvez contar com a perna de tendência do gráfico diário, que é o que vem acontecendo, né? Se o mercado estiver normal, o que tem para a gente não é uma perna de correção, né? É uma perna de tendência. Isso sugere que, teoricamente, o movimento tende a ser mais limpo e mais direcional, pelo tamanho do movimento, tá? Agora, graficamente, a gente tem que esperar correções no dólar, e essas correções, na minha opinião, são baseadas pelo gráfico de 15 minutos. Então, o cara que vai ditar o ritmo para as nossas operações é o senhor 15 minutos no day trade, tá? Então a gente tem aqui uma linha de tendência de 5 minutos. Essa linha determina o momento atual e caso o mercado supere ela para cima, a gente vai esperar agora as correções de 15 e aí a gente tem dólar com resistência entre 3,640 e 3,660. Nesse nível eu procuro nova venda para o dólar, tá? Como o gráfico diário fechou com a vela negra, a gente pode imaginar que amanhã ele prepare para a gente também uma nova velinha negra. E aí é esperado algo assim, tá? Vou riscar aqui no gráfico. Uma vela que suba um pedacinho da outra anterior e repita mais um tijolinho preto para baixo e venha testar esse fundo aí durante essa semana. A perda desse fundo é a sugestão que o mercado está indo para o 3-4 bola-bola. Percebam que na atual configuração, a linha de tendência do gráfico está marcada neste nível.
Então, enquanto estiver abaixo desta linha aí, ó, a gente pode imaginar apenas queda para ele. Para pensar numa subida, o mínimo que vai ter que aparecer é uma máxima na vela do gráfico diário para mudar a consideração. Então, amanhã eu começo o dia pensando em venda para o dólar e a sugestão é que ele está caindo pelo menos até o 35,59, que é o fundo anterior, mínima deste dia aqui, que é a mínima do dia 31 de março, tá ok? Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho de índice. E no índice a situação é a oposta. Por que oposta? Porque nós temos características de tendência de alta, preço longe da média, volta para a média, na média responde da compra. Então, toda vez que o preço toca a média, é hora de pensar na compra no índice, gráfico diário. Graficamente, nós temos o mercado fazendo perna de tendência de alta, volta na média, repete a tendência e assim por diante, né? Então, características enquanto não romper um fundo desse que está destacado em amarelo, a gente deve só pensar em compra no índice pelo gráfico diário. E aí a ideia é a mesma. Se o diário vai subir, o 15 minutos é quem toca o ritmo da coisa. Eu, amanhã, entendo que vale a pena pensar em compra enquanto o índice estiver entre 49.900 e 50.200, sendo esse o melhor ponto para pensar na compra. E, graficamente, a sugestão é que ele está caminhando para os 52.500, onde ele pode encontrar algum tipo de problema. Mas, caso chegue nesse nível, daria para imaginar que nós temos sim uma perna de tendência de alta, nós temos sim uma perna de correção. Chegando nesse nível, a característica é muito maior para romper o topo e continuar o movimento. Graficamente, a sugestão seria, caso ultrapasse os 52.500, eu veria força suficiente para nós atingirmos entre 56.000 e 58.000. Esse, para mim, caso aconteça o impeachment, será o topo do gráfico diário do índice Bovespa, tá certo? Bem, André, acho que é isso. Está bem esticado, faltam correções. O mercado está à base de notícia, e aí quando abre com um gap e não corrige, o gap continua e fecha na máxima, é esperado que no outro dia a gente tenha algum tipo de correção um pouquinho maior, mas que venha a prevalecer a tendência primária, que num primeiro momento é compra para o índice e venda para o dólar. Legal, o Igor. Eu vou pedir mais uma coisa para o pessoal aí. Tem gente colocando o mesmo pedido aí 10 vezes em sequência. Dá uma olhada no ativo X, dá uma olhada no ativo X. Não faz isso que a gente ainda fica com birra e acaba não olhando aí de propósito, tá ok? Então escreve só uma vez, eu estou anotando, a gente vai até as 11 da noite tentar visualizar todos os ativos. O Michel está pedindo o MYPK3 para comprar, é um ativo bem bonito, também segue a receita de bolo, deixa eu colocar aqui no meu gráfico que eu esqueci, segue a receita de bolo, tá, Michel? Você poderia ter comprado aqui até no rompimento desse ponto, 364, mas você pode, ainda assim, não se distanciou muito. O problema é o stop que está um pouco longo, talvez seja necessário entrar com um pouco menos de capital, o stop seria abaixo de 12,05, tá ok? O André está comprado em CTIP 3, nós também, André, lá os clientes todos da Clear também estão comprados em CTIP 3, eu falei para o pessoal aí continuar na operação aí para a semana seguinte, e saiu uma fusão dela, né, com a BMF, ao preço de 45,00, tá certo? Isso nunca é uma coisa certa, né, mas seria natural se ela abrisse aqui exatamente nessa região aqui de 45, na verdade é o preço que a BMF vai pagar pelas ações, né? Então, talvez valha a pena aí você abrir venda na abertura de segunda-feira, se o ativo estiver exatamente nesse ponto, porque a partir daí não se espera muito mais valorização do ativo, a partir daí é natural aí que a coisa dê uma estagnada nesses valores, tá ok? Então, parabéns pela operação, é muito provável aí que você tenha um bom lucro com papel. E o Montenegro está pedindo aqui Magazine Luiza, ele quer comprar Magazine Luiza, é um ativo que eu até ventilei a possibilidade de falar em compra, mas ela tem uma liquidez aí um pouco mais reduzida, tem feito ao longo do tempo aí, perdeu muita liquidez, né? Mas é um ativo muito bonito, né? Se a gente observar aí o gráfico semanal, a gente percebe que ele já está cruzando as médias, quer dizer, se ela voltar a subir mais
20 centavos ela já fica acima da média de 72 períodos, o gráfico diário corrigiu nas médias, e o gráfico de 60 minutos, logo vai ter aí um movimento completo da tendência de alta, tá? O que você poderia fazer é exatamente esperar o que o Igor falou, né? Olha o que aconteceu aí com essa alta de sexta-feira, né? O mercado fez uma perna de alta muito forte, é natural e desejável que ele faça uma correção para que na próxima perna de movimento forte a gente tente comprar aqui no rompimento do pivô, tá? Então, eu acho que em Magazine Luiza só precisa de um pouco de paciência para a gente tentar aí pegar uma operação com ela, perfeito? Igor, vou pedir para você dar uma olhada aí. A primeira é exatamente o Jax falando de comprar BBAS 3. Rapaz, essa tá bonita demais, viu? A gente comprou ela lá na sala como opção, a seco. Agora precisa ver se o mercado vai ajudar, né, André? Graficamente, eu só vejo uma condição para ela, que é o seguinte: o mercado fez uma perna 1 no gráfico diário, fez uma 2 e lançaria uma 3. E nesse meio tempo, os 60 minutos resolveu dar uma amarrada aí, né? Pois bem, o que precisa para definir que vai andar mais? A quebra da consolidação. Para mim, ela precisa superar o ponto ali dos 60 minutos, a partir do momento que ele não fez mais novo topo, para ganhar mais força e sugerir o 23,62 lá novamente. Então, se ela passar de 21,35, aí ela abre o alvo para o 23,62 e supostamente nós teríamos a condição do mercado permanecer em tendência. E aí o alvo da perna de tendência é para o 27,80. É algo até bem expressivo ainda para BBAS. O que eu acho só ruim para BBAS é que é o seguinte: é um papel que, com a notícia, deu uma disparada muito forte, e aí qualquer nova entrada no Banco do Brasil está desproporcional ao risco-retorno, porque o stop ele está muito caro para ser colocado no local correto. E stop que seja otimizado pode ser acionado e não necessariamente ter deixado a característica de compra diminuir, entendeu, André? Perfeitamente. O ideal aí seria uma correção, Igor, para a gente ver esse preço na média e voltar a subir, né? Esse seria mas o mais como bonito. O colega está comprado, eu acho que ele tem que torcer para o mercado ir andando, né? Não. A questão dele é comprar BBAS mesmo. Eu esperaria. Eu acho que pelo menos no 20 aí, uma abertura em queda amanhã, para poder ter uma chance de um risco-retorno melhor, para poder marcar o stop, que é o problema. Legal. Igor, eu queria que você desse uma olhada também em BVMF, em comprar BVMF. Você sabe que teve no estudo aqui, até agora há pouco eu falei, vou falar de BVMF e tal, mas como tem essa fusão aí, eu acho que ela vai meio que dar uma patinada agora, enfim e tal, né? Mas o pessoal estava falando, eu acho que ela está num ponto interessante, né? É interessante, né? Ela talvez coubesse aquela analogia, né, André? Que o mercado não é bobo, né? Então a BVMF estava R$10. Aí vai para R$16,50 e a gente vai pensar que foi de graça, que subiu, ou será que precificaram o fato antes, né? Então, assim, graficamente ainda é uma compra. Eu, particularmente, gosto do cenário que ela está e sugere romper o topo e andar mais. A única pane é só não deixar mais ela perder, no meu modo de entender, o 14,87. Porque o 14,87 é o fundo da consolidação e ela quebrou a consolidação. A consolidação está marcada aqui, ó. Vou deixar em vermelho, né? Ela caiu aqui, subiu, não rompeu o fundo e agora estourou o topo. Então, se tem novo topo, não pode fazer mais novo fundo. Então, esse fundo aqui não pode ser perdido. Aos posicionados, eu colocaria stop aqui. E quem está comprado nela, tem que apostar no rompimento de topo e na continuidade da tendência. Para mim, se for continuar subindo, volta a almejar R$19,80, R$20 como alvo. Tem que pagar para ver amanhã e ver o que vai acontecer. Algo mais, Andrezão? Não. Desculpa, eu estava falando aqui, estava com o microfone desligado. Deixa eu falar aqui de CCRO3, Igor, que é o pedido aqui do Ultra, que ele quer comprar CCRO3. Bom, então, a nossa receita de bolo, né, tá tudo certo aqui comprar CCRO3. O que precisa, Ultra, é um movimento completo no gráfico de 60 minutos, tá? Então, CCRO3 tem
topos e fundos descendentes. Então é o mesmo caso aí que a gente já mostrou lá atrás. E da partir daí eu vou falar sempre, precisa de um movimento completo na tendência de alta no gráfico de 60. Não vou ficar repetindo a mesma coisa, ou seja, ela precisa corrigir e fazer o pivô de alta. A gente vai pensar em compra aqui no rompimento do pivô, tá? Vale a pena ter um pouco de paciência e esperar exatamente esse ponto. TIM P3, o nosso querido amigo Ricardo está comprado em TIM P3. Então, Ricardo, eu acho que TIM P3 precisa exatamente desse mesmo movimento, né? Então, se você joga no gráfico de 60, você vai perceber que ela ainda está fazendo topos e fundos descendentes, tá ok? Então, primeira coisa, o teu stop está abaixo aqui de 7,30, abaixo disso não vale a pena ficar. E ela começa a ter mais força para subir a partir do rompimento de 7,85, aonde você vai ter também movimento completo da tendência de alta. O nosso amigo Holder, BRKM5, agora eu não me lembro se ele falou que está comprado ou vendido aqui com Braskem. Braskem foi um diabo, né? Porque além de tudo pagou dividendo essa semana, confundiu toda aí nossa análise aqui, enfim. Mas de qualquer forma, eu gosto muito desse ativo vendido, só que ele voltou a subir. Se você vendeu, principalmente na sexta-feira, tá tudo certo. Bota o stop aqui em cima, mas eu te digo que ela precisa romper essa região de 21,30 para ter mais força na queda, tá? E o Octus está falando aqui que está comprado em Gafisa, né? Gafisa veio para uma correção bem forte, veio aqui no fundo anterior do gráfico diário, se segurou nesse ponto e voltou a subir. Pois bem, na minha opinião também seria muito mais interessante se ela fizesse correção no gráfico de 60 para poder ter chance de alavancar uma alta mais forte. Eu recomendo o stop aqui já abaixo da mínima de sexta-feira, porque imagino que se ela virar para trás e começar a cair, fatalmente ela vai romper esse fundo anterior aqui, perfeito? Igor, o Jean está pedindo PK4 para comprar. Durante os últimos 3 finais de semana, eu falei de P4 para compra, na última semana ela não chegou no nosso ponto, e acredito que agora que eu desisti dela, ela pode até andar com mais vontade, né? Porque ou ativo que gosta de contrariar, né? Mas vamos lá, dá uma olhada em PK para a gente. Eu gosto muito do gráfico, né, André, de PK aí, né? E para mim está muito claro o que ela está fazendo. Ela está em tendência de alta. Agora passa por um período de correção aí, né? Agora, quando a gente tem uma tendência de alta e o mercado está em correção, dá para o trader dá para imaginar que o mercado continuaria a tendência, e aí ele está monitorando, rastreando esse ativo para poder pegar. O que eu acho que é plausível pensar aqui é o mesmo comentário dos pontos anteriores. Então a gente tem uma correção anterior aqui que eu vou deixar marcado, ó, que dá para imaginar assim, ó, quando é que Pecar voltou a subir, ó. Então, existe uma mudança de comportamento. E no atual momento, a gente consegue ver a mesma característica. Deixa eu só acertar isso aqui. Então, o momento mínimo ainda não é, né, André? Porque mesmo o tempo menor ainda está caindo em tendência. Eu vejo como ponto mínimo a máxima de sexta-feira, como compra, e não entraria com a mão completa, entraria parcial. E aí, quando ela fosse passar aqui pela região de 51,50, 51 e 40, eu aumentaria a mão. Mas dá para ver, então, que a máxima de 49,21 é o mínimo de start da mão aí, que vai ser o quê? O topo de 60 minutos que está para trás, né? Para você conseguir pegar a mudança de comportamento. Então, eu gosto do gráfico, acho que está em tendência de alta, mas o preço precisa mostrar para a gente que mudou o comportamento. Então é só rastrear o comportamento atual e identificar onde é que ele muda. Onde é que ele para de sinalizar que ao longo do tempo ele está caindo. Então você já tem um mínimo de mudança. Esse mínimo é o ponto que eu gosto de entrar fracionando minha ordem, e aí eu entraria 50% da mão aqui, e quando eu ultrapassar o último topo a partir do momento que caiu, né, que seria lá os 51 e alguma coisa que eu salientei, eu aumentaria a mão. Então fica metade nesse ponto e metade no último ali. Metade legal. É 49,20, 51,15, a outra metade para supor que ela vai romper o topo, tá ok? Legal. E o Highlander e mais uma pancada de gente aí tá comprado em Petro 4. Dá uma olhada pra gente também. Petro 4. Eu gosto do gráfico da Petro e entendo que Petro e Banco do Brasil
são ações que, caso aconteça uma modificação no cenário político que nós temos hoje, serão das principais beneficiadas aí. A parte boa também é a parte ruim, né, André? Porque eu acredito que se não houver uma mudança, nós vamos trabalhar com um gap grande contra a posição dos comprados também. Então, é bom as pessoas que estão de olho na Petro, Banco do Brasil, pensarem dessa maneira. Se vier a favor, céu de brigadeiro. Se vier contra, também deve machucar bastante, porque foram as ações que mostraram maior otimismo nessa mudança, nessa possível mudança que pode ocorrer. Eu já tenho o alvo dela para R$10, que seria o próximo movimento, e poderia se estender até uns 11,60. Tá? Para mim, graficamente, só pode pensar na compra no gráfico diário. O preço volta na média e a média seria a região de compra. Acionou a compra aí na sexta-feira, como diversas outras ações. Precisa agora ir lá e romper os 9 para sugerir R$10 como próxima parada e depois 11,62. Perfeito, perfeito. Igor, deixa eu dar uma olhada em algumas aqui também, mas antes eu queria falar um pouco com vocês aí em relação a nossa atuação lá na Clear Corretora, né? A Clear Corretora foi criada em 2011, começou a operar em 2012 para ser uma corretora do trader, né? E hoje ela está passando por uma mudança que, por enquanto, é imperceptível, né? Mas vai ser criado um novo canal, né? Até para que não haja nenhuma dúvida em relação ao foco, né? Num site a gente vai continuar com foco no trader, continuar fazendo o trabalho que a gente faz da mesma maneira. Aliás, da mesma maneira não, né? Sempre pensando em melhorar, sempre pensando em inovar, e teremos um outro site onde falaremos sobre investimento, perfeito? E eu comecei esse trabalho lá há cerca de 3 semanas e também é urgente para mim, né, entender sobre outros mercados que não seja só o mercado de ação, o mercado de ações, né? E os principais produtos de renda fixa que a gente tem no Brasil hoje, que são LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, principalmente, e alguns fundos, né, são produtos que eu já domino há algum tempo e apesar de saber que o brasileiro ainda tem muita dificuldade com esses produtos, que não entende esse produto e principalmente não sabe que a mesma segurança que você tem na poupança, você tem com a maioria desses produtos, que é exatamente a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, já está disponível desde quinta-feira para todos os clientes Clear, um e-book que eu desenvolvi, um e-book bem extenso, que fala exatamente desses produtos que eu acabei de citar, e que são muito, muito interessantes para o momento, que é o momento de taxa de juros altas, tá ok? Então, eu queria mostrar no site da Clear, onde todos os clientes, e quem, claro, decidir abrir conta, aliás, o Brizola está aí para isso, para auxiliar vocês na abertura de contas, se quiser baixar, pode baixar esse e-book, tá? Então, a gente tem aqui o nosso pitch com vários módulos, né? No módulo renda fixa, onde você já consegue negociar CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto, você percebe que tem aqui um e-book renda fixa. Clicou aqui, vai abrir esse e-book que a gente desenvolveu, é um e-book aí bem completo, um e-book de 20 e tantas páginas, tá certo? Que fala desses produtos, a gente fala, explica um pouco do produto, de cada um desses produtos, fala exatamente em como investir e fala também dos custos, riscos para se investir nesse produto, tá certo? Então, para quem deseja entender um pouco mais, além do mercado de ações, também produtos de renda fixa, fica aí o convite. Se você já é cliente, é fácil. Entra aqui agora, baixe seu e-book, gaste aí o resto do domingo, depois que a gente acabar o nosso estudo, lendo. E para quem não é, também é simples. Abra a sua conta, vem aqui no site da Clear, clear.com.br, clica aqui em abra sua conta, que em menos de 24 horas você já vai estar aí pronto para não só operar ações, como também investir em renda fixa com a gente e baixar o seu e-book, perfeito? Bom, vamos continuar então, Igor. Eu vou falar aqui rapidamente de 4 ativos para a gente conseguir atender o maior número de pessoas aqui sem enrolar muito. Vou começar aqui com o Gol 4. Gol 4 que veio aí de uma forte subida e depois passando por uma grande correção. Eu não vejo o CSJ tá comprado, né? Então CSJ, muito cuidado aqui, ó, stop abaixo de 2,29, não dá para pagar, para ficar muito além disso, né? Ela já perdeu o fundo anterior que estava aqui em 2,36 e para quem gostaria de comprar esse ativo, eu não vejo ponto de compra por enquanto, tá ok? O Aprendiz está pedindo para dar uma olhada em HGTX3. Pois bem, a HGTX3 ainda continua fazendo topos e fundos ascendentes, porém, ela precisa daquele pivô de alta no gráfico de 60 minutos para a gente pensar em compra, Aprendiz. Então, precisa ter um pouco de paciência com esse ativo. Depois,
O Riva está comprado em Ether 3, é bem difícil estar comprado em ação em tendência de baixa, né? Então, olha, fique atento para essa região de 1,53. Para baixo disso, eu acho que tem que ter um stop e não dá nem para a gente avaliar alvo, já que o ativo, como a gente acabou de falar, não tem tendência de alta, tá ok? Depois o Thiago pede para a gente dar uma olhada em Cetax 11. Thiago, esse tipo de papel que vale centavos, que passa boa parte do tempo em consolidação, é muito difícil de fazer qualquer tipo de análise técnica com ele, tá? Então, talvez valha a pena para você pensar em entrada se utilizar, por exemplo, um outro tipo de análise, como análise fundamentalista, mas não vale a pena utilizar análise técnica para falar desse papel, tá? E, por fim, aqui o Júnior está pedindo milho, CCM K16, está comprado no milho. Perfeito, Júnior. O milho deu entrada, né, de novela aqui, né, para aquele tipo de operação que a gente fala para vocês que é muito interessante e que eu mostrei para vocês um fluxograma aí completo para fazer a operação que é de correção nas médias, tá? Desde então vem num processo de tendência de alta, como sempre, passando por alguns períodos de consolidação que o pessoal acaba revendo o conceito e tudo mais, mas ela ainda continua na tendência de alta. Então eu teria preocupação zero com essa operação, colocaria meu stop abaixo de 44 e 47 e vida que segue. E apostar na tendência, algo que realmente está muito bonito, não só para estar comprado, como para tentar uma nova entrada, caso esse topo aqui de 46,84 seja rompido. Perfeito? Igor, queria que você desse uma olhada em Energias Brasil, é possível? NBR3 comprado, quer comprar, vender, vendido? Então deixa eu falar aqui, é o Jean e está comprado em Energias Brasil. Eu não gosto muito dela no gráfico diário, mas entendo que ainda tem uma boa chance dela continuar subindo. A primeira vez que o gráfico diário perde a média móvel, no meu modo de entender, significa, se ele vem em tendência, que ele vai corrigir em um tempo maior. A correção do tempo que seria o semanal aqui no caso, né? Então ainda daria para estar imaginando que o semanal gera algum suporte ainda nessa região aqui, porém não era o motivo para estar comprado, e sim estar esperando um sinal, e aí o sinal também é possível visualizar, o tempo menor ainda está caindo, André. Porém, quando ele rompeu o topo, daria o menor ponto de entrada aí. Eu, particularmente aqui, só na compra, visualizo Energias BR no semanal, e aí tem que esperar o gráfico de 60 minutos romper um topo. Graficamente, ele ainda está apenas na perna 1. Teoricamente, falta ou subir um pouquinho mais para testar o fundo e depois romper o topo, ou até mesmo ele partir para uma correção agora um pouquinho mais lateral, e aí depois romper o topo. Esse seria o sinal ideal para mim, no meu ponto de vista, para entrar em Energias BR. Como o colega já está comprado, a única pane é o seguinte: como ele está comprado numa tendência de baixa, a primeira pressuposição é que o mercado voltaria e romperia o fundo. Então o stop aqui é muito sensível, é um stop fraco, sensível demais. Porém, não tem outro stop para colocar, está tudo muito mais longe, e aí 12,03 é o stop, e tem que torcer para o gráfico romper o topo de 60 para poder começar a alterar stop e gerar expectativa na subida. Perfeito. E eu queria que você desse uma olhada também em Goal 4. Um monte de gente diz que está comprada com Goal 4, inclusive. Essa daí foi um call do estudo de domingo e eu também já estava comprado na bichinha aí. É um ativo que sugere continuar em tendência de alta. A mesma regra aplicada para o setup que eu uso, né, que é o preço longe da média do diário, volta na média, chegando na média, encontra suporte e tende a voltar para romper topo. Graficamente, a sugestão é que repita o movimento anterior de tendência. Então, basicamente, ainda continuamos com alvo. É um papel que, em níveis mensal e semanal, estava muito depreciado e poderia fazer correções a médias móveis de gráfico semanal e mensal. Então, a gente consegue vislumbrar ainda uma tendência de alta no diário com bastante alvo. Semanal ou mensal, por exemplo, sugere entre R$6 e R$8 essa correção. Já o semanal um pouquinho menos, já chegou até no alvo, voltou na média, né? Então, se romper o topo do diário e a máxima de R$ 2,57 novamente, a gente pode ter uma corrida do preço aí, e aí a gente até trabalhar com a expectativa do movimento de alta continuar sendo esse aqui, não aquele que eu risquei. Eu vejo 3,30, 3,90
como próximas paradas para Goal 4, caso venha romper R$ 2,57. Legal, muito bom. Deixa eu continuar aqui. KLBN11, é o pedido do Fininho, ele está vendido. Perfeito, Fininho, muito bom, cara. E é bom escutar isso, né? Porque eu não sei por que cargas d'água, né? Todo mundo que me pergunta de Klabin sempre quer comprá-la, né? Eu fico imaginando por que no mercado de alta, com tanta coisa subindo, rompendo o topo, alguns ativos até rompendo o topo histórico, alguém vai querer comprar um ativo que está em tendência de baixa, né? Bom, enfim, essa resposta eu nunca consegui e acho que nunca conseguirei responder por completo. Mas no meu livro, que aliás o pessoal estava perguntando, a gente está fechando a parceria com a Infomone e acredito até que a meados de julho já esteja pronto aí. Não é nem para ser vendido, para ser entregue aqui a quem desejar, tá? A gente fala um pouco do que eu chamo de conceito do tá barato, né? Isso, o conceito acaba ferrando muita gente no mercado. Olha só, parabéns pela operação, é isso mesmo, ela tem tendência de baixa, porém está bem afastado nas médias, então eu teria um cuidado aqui com a questão do stop, porque ela pode simplesmente passar por uma correção nos próximos momentos. E cara, eu acho que depois de uma queda como essa, você deve ter acumulado uma bela porcentagem, talvez aí acima dos R$17 já vale a pena estopar essa operação, perfeito? Muita gente, Igor, está comprada em CEMIG, a gente já falou dela? Acho que não, né? Não. Olha, CEMIG está muito bonita também foi indicação do estudo domingo aqui nessa região, nesse rompimento, depois a gente falou dela aqui, saímos muito bem do papel, por sinal, e se está comprado, stop abaixo de 6,50, tá ok? O que precisa para ela ganhar força é aquele movimento completo da tendência de alta, se tiver exatamente esse movimento, está tudo certo, certo? O René quer comprar qual 3, tá? Qual 3 eu acho que já está bem espichada, René. Precisa aí de uma correção nas médias móveis para ficar mais fácil de pensar nessa compra. E o RAD quer comprar Fibre 3. Aí, RAD, entra naquela coisa que a gente falou, né? Tanta coisa em tendência de alta subindo, né? Não faz sentido a gente perder tempo ficando focado em compra de um ativo que está em queda, perfeito? Então, eu realmente não vejo aí nenhum ponto de compra para o papel. Agora deixa eu perguntar para você, Igor, o que você acha para a semana que vem? Você acha que esse impeachment fica mais perto e, portanto, o mercado sobe, ou você acha aí que a gente vai ter um pouco mais de problema aí do que a gente imagina agora? Deixa eu pôr meu rosto aqui, André. Essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem um bando de canalhas, cara, trabalhando aí. Então, eu tô meio cismado, acho que pode não mudar nada e fico até com vergonha de comentar isso, porque dá para entender que não é sério as coisas aqui, viu? Não, isso com certeza. Mas olha, tirando a questão política de lado, eu acho que, de certa forma, tudo que está acontecendo vai ser importante para a gente ter aí políticos melhores no futuro, enfim, vai ser muito importante. Agora, pensando só na semana de trading, né, vai ser muito melhor se o mercado subir, eu acho que a gente vai ter muito mais possibilidades, mas se o mercado não subir e cair, portanto, durante a semana, a gente vai se virar também nas operações day trade, enfim, ou até mesmo se pintar eventuais pontos aí de venda em um outro ativo, e acaba sendo mais relevante aquilo que o Alexander Elder fala muito, né, que a partir do momento que você sabe comprar e você sabe vender, o importante é que o mercado apenas se mexa. E eu acredito que ele vai se mexer muito nessa semana, muito mais do que o normal, muito mais do que quem tem aí 2, 3, 4 anos de mercado está acostumado a ver. Então, é muito importante que a gente se preocupe antes de entrar em todas essas operações com o tamanho do risco e o que a gente vai perder se der errado, porque com essa alta volatilidade é natural que em alguns momentos dê errado, e quando dá errado com a alta volatilidade, se você não tiver disciplina para encerrar isso com muita rapidez, você acaba perdendo muito. Tá ok? Desejo do fundo de coração uma excelente semana de trade. Tanto eu, quanto o Igor, quanto o Rafa, que estava aqui até as 10 da noite, estaremos lá nas salas de análise da Clear, que está aberto, inclusive, para quem não é cliente. Até o final do mês essas salas estarão abertas. A gente vai estar lá tradando e tentando achar a direção junto com mais de 2.000 pessoas que ficam online com a gente durante todo o pregão. E a gente está à disposição de vocês e espera que domingo que vem a gente esteja aqui numa bela vibe, falando aí das operações que deram certo durante a semana. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Igor. Obrigado, André. Deixa eu só fazer 2 comentários, né? O
O Highlander falou que a posição da XP está desatualizada, mas a XP teve uma manutenção no final de semana, então bem provável que seja essa a discrepância. Amanhã, logo que abrir o mercado, está tudo corrigido, não é motivo para nada além disso, tá certo? E tem um colega ali falando da OIBR que ninguém comenta. Pô, a gente comentou tanto de OIBR, sempre falando que não era para comprar, que era uma tendência de baixa, e a ação não muda, ela continua caindo, 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 e não é interessante para a gente. A empresa agrupou e continua caindo, né? Então, esse é um bom exemplo por que não se deve comprar ações caindo. Então, tomem cuidado aí. Uma excelente semana a todos e fiquem com Deus. Obrigado a todos, hein? Valeu, valeu, Igor. Gente, muito obrigado pela presença. Se Deus quiser, domingo que vem, às 10 da noite, a gente está aqui de volta. Abraço, até mais.